Graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem, os que estão nos ouvindo também, a abrirem a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 20 ao 27. Provérbios, capítulo 4, do 20 ao 27. E nessa noite nós vamos meditar sobre um tema que que eu estou chamando aqui de mantenha um coração sábio. O mantendo um coração sábio é o tema da nossa reflexão nessa noite, com base no livro de Provérbios 4, do 20 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Amém. Os irmãos podem sentar-se e que o Senhor aplique a sua palavra nessa noite no nosso coração. Irmãos, mantenha um coração sábio. Os irmãos sabem que o livro de Provérbios é um livro que fala de sabedoria, né? Escrito por Salomão, o sábio, né? E é um livro que fala de sabedoria. E antes da gente entrar no texto, a gente precisa entender que a nossa vida ela é uma constante tomada de decisões, né? A todo momento nós temos que tomar decisões, desde aquelas decisões mais corriqueiras do dia a dia, como por exemplo, até escolher uma roupa para vir para a igreja, é uma decisão que a gente toma, mas é tão automática que a gente nem se dá conta de que a gente está fazendo isso. Mas todo mundo que veio para cá hoje, né, ninguém tem só um par de roupa, então todo mundo teve que escolher pelo menos uma roupa para vir para cá. É uma tomada de decisão. Decisão simples, mas é uma tomada de decisão. Até decisões mais complexas que a gente precisa tomar na vida, né? Conflitos familiares, problemas de trabalho, problemas de relacionamento, problemas de vizinhança, enfim. Em tudo a gente tem que tomar decisões. E a todo instante, quando nós vamos tomar decisões na nossa vida, a gente precisa manter uma postura sábia, né? Nós temos ensinamentos na palavra de Deus que nos orientam a tomar né, a decisão sábia. Algumas vezes é claro que a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né, fazendo aquilo que muitas vezes não é o que Deus orienta. Às vezes a gente acaba fazendo o que não deve. Mas nesses momentos, irmãos, a gente precisa ter um coração sábio, um coração que conduza a decisão correta e não ao fracasso, à queda. E a gente precisa ter um coração sintonizado com a vontade de Deus. E onde é que a gente vai encontrar essa vontade de Deus? Ela vai estar expressa e vai estar revelada na palavra. Ela vai estar revelada nas Escrituras, né? Para que a gente não venha colher aí os frutos amargos das decisões erradas que a gente toma. Por quê? Porque o nosso coração é um coração corrompido, né? Já diz o profeta lá, né? Nosso coração é um coração desesperadamente corrupto. Então, mesmo o nosso coração, que é um coração regenerado por Cristo, muitas vezes a tendência, a inclinação do nosso coração é tomar alguma decisão errada. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, é preciso tomar a decisão olhando para a palavra de Deus. Mas a gente precisa saber o que é sabedoria, né? O que é um coração sábio. A gente está falando de que precisa ter um coração sábio, mas o que é a sabedoria? A sabedoria, irmãos, nada mais é do que a habilidade na arte de viver piedosamente. Ou seja, a capacidade que a gente tem de viver de uma maneira piedosa. E o que é que viver de uma maneira piedosa? É viver de uma maneira que agrade a Deus. Piedosamente é uma vida que agrada a Deus, uma vida que busca Deus na oração, na palavra, né? Então, essa é uma vida piedosa. Então, a pessoa sábia é uma pessoa que vai buscar ter uma vida piedosa, uma vida de acordo com a palavra de Deus. A questão que a gente coloca é onde, né, e como a gente pode conseguir um coração sábio.
Como é que a gente obtém um coração sábio? Onde é que a gente adquire sabedoria? A gente vive num mundo hoje cheio de informações. Abra um celular desse aqui, um aparelho de celular, e você encontra um mar de informações, de tanto conhecimento, tanta coisa. Estamos vivendo aí na era da inteligência artificial, em que os robôs estão quase mandando na gente, né? De tanta informação, de tanta tecnologia. Então, será que é essa sabedoria que a gente precisa ter? Eu não estou dizendo que é errado, não. Muita gente está mergulhando de cabeça em busca de conhecimento, em busca de sabedoria. Mas a sabedoria que a gente vai buscar aqui é a sabedoria que está revelada na palavra de Deus. É a palavra que nos orienta. É a sabedoria que nos conduz no caminho, na perseverança, no caminho correto, no caminho de Deus. Então, irmãos, a gente pode dizer que o coração sábio é o coração, é aquele que guarda os ensinos da palavra de Deus, né? Esse texto que a gente leu, a gente vai meditar um pouquinho nele nessa noite e vai entender que a gente precisa conhecer os ensinos de Deus. A gente pode encontrar os seus ensinamentos, encontrar os seus mandamentos, as orientações de vida, né, para uma vida sábia, e a gente vai encontrar isso na palavra e, é claro, a gente vai encontrar isso em Jesus, porque Jesus, ele é a plenitude da sabedoria de Deus. Veja, a gente está aqui em Provérbios ainda no Antigo Testamento, mas aqui a gente já tem apontamentos para Jesus, que é a sabedoria de Deus, né? Que é o próprio Deus encarnado, né? A palavra encarnada. Então, nessa noite a gente vai meditar um pouco sobre como manter um coração cheio de sabedoria para a gente poder viver, porque não é fácil. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa lidar com situações em que a gente precisa, Deus, me dê sabedoria para eu poder lidar com essa situação. Me dê sabedoria para eu lidar com essa pessoa, com esse momento, com esse dia. E isso a gente só consegue, irmãos, na Escritura de Deus, buscando a Deus. O texto que a gente acabou de ler aqui, ele faz parte, a gente leu do versículo 20, né, não pegou do iniciozinho, mas é um texto que está dividido aqui em 3 partes. E é um texto, irmãos, que é cheio de apelos. A gente chama isso de apelos paternais. Por que apelos paternais? Porque o escritor está a todo momento dizendo, filho meu, na condição de um pai que está chamando a atenção do seu filho, né? Então é um pai que está exortando, que está trazendo aqui uma orientação, que está trazendo aqui uma exortação, um apelo mesmo. O que é apelando? Apelar, né? É chamar a atenção. E aqui no capítulo 4, nos versículos de 1 a 9, que a gente não leu, o escritor sábio, né? Aqui Salomão está fazendo um apelo e trazendo exortações sobre como vale a pena manter a tradição da sabedoria, ou ainda mostrando a importância da sabedoria como um tesouro da família. Inclusive ele dando exemplo no relacionamento entre pais e filhos, vai mostrando como é importante essa sabedoria. Nos versículos de 10 a 20, ele vai trazer algumas informações, irmãos, algumas exortações sobre 2 caminhos. É interessante porque no Novo Testamento, lá no Evangelho, o evangelista já vai falar sobre 2 caminhos, né? Mateus a gente vai encontrar os 2 caminhos, as 2 construções das 2 casas, né? Quem construiu na areia, quem construiu na rocha. Aqui no versículos de 10 a 20 a gente vai encontrar exortações sobre 2 caminhos, né? Um caminho que conduz a Deus e outro caminho que não conduz, que leva para a perdição. E finalmente aqui no versículos de 20 a 27, nós vamos ter aqui o sábio chamando a atenção para a necessidade de ter um coração sábio. E é interessante porque nesse apelo que ele faz, do verso 20 ao verso 27, a gente vai encontrar aqui alguns imperativos, alguns verbos no imperativo. Se os irmãos olharem aqui, vocês vão ter aí, no versículo 20 até o 27, muitos verbos no imperativo, que são ordens, né? São ordenanças, são exortações. E ele diz, meu filho, escute, preste atenção, não deixe que se afaste, guarde, guarde o coração, afaste de você, e mantenha longe, fixe os olhos, e aí ele vai, irmão, não se incline, afaste os seus pés do mal. Existe uma série de verbos aqui, de imperativos, que o sábio vai chamando a atenção no sentido de dar instrução, no sentido de mostrar que a gente precisa atentar para a palavra de Deus, para guardar a sabedoria no nosso coração. Engraçado que são 2 tipos de orientações, é muito interessante, porque são orientações que levam a gente a atentar, a prestar atenção à instrução que é dada aqui na palavra, como também nós temos aqui a guardar a sabedoria, guardar a palavra, como também nós temos instruções aqui no mesmo texto sobre como se desviar do mal.
não é? Tanto é que ele diz aí no versículo 24 em diante, ele diz, afaste de você a falsidade da boca. Olha, prevenindo a gente, para a gente não se envolver com aquilo que a boca muitas vezes pode dizer que pode causar mal, né? Falar mal de alguém, levantar falso e assim por diante. Mantenha longe de você a falsidade dos lábios, né? Que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem apenas no que está diante de você, para a gente não estar dizendo coisas que a gente não está vendo, né? Que mais? Faça plana a vereda dos seus pés, para que seus caminhos sejam retos. Então veja, aqui o sábio está dando instruções sobre como se desviar do mal, de como não praticar. Então nós temos dois tipos de instruções nesses versículos que a gente leu. Instruções que levam a gente para atentar à instrução, né, e guardar a sabedoria, como também instrução para a gente se desviar do mal, tanto nas nossas palavras, quanto nas nossas ações. Com base nessas instruções que eu acabei de dizer, que o sábio está dando, né, de guardar, de instruir, né, e atentar para a palavra e também se desviar do mal, eu gostaria de meditar com os irmãos e trazer nessa noite algumas lições, 3 lições para a gente pensar aqui sobre a importância, a relevância de cultivar esse coração sábio e que isso seja instrução para a nossa vida. Primeiro, devemos ter um coração sábio, porque a sabedoria conserva a saúde e a própria vida. Achei isso tão interessante, lendo o texto de Provérbios. Levar uma vida sábia, né, ter um coração sábio, conserva a saúde e a vida. Olha o que diz o versículo aí, 22, né? Ele dá as instruções, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe ele se afastar dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Ele vai dizer no 22, por quê? Você tem que fazer isso, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Interessante. Comecei a meditar, como é que ser sábio traz saúde, traz vida, né? E eu comecei a lembrar, irmãos, de situações na vida da gente, que muitas vezes, por exemplo, na vida que a gente leva hoje, quanto estresse emocional, quanto estresse e sofrimento psíquico, a gente muitas vezes não passa todos os dias, ou muitas vezes nas lutas que a gente tem todos os dias. E muitas vezes por não ter um coração sábio. Às vezes por não prestar atenção com base naquilo que a palavra ensina. É alguém que começa a falar, abrir a boca e começar a dizer bobagem, e a gente, em vez de muitas vezes não dar atenção, ou não prestar atenção, a gente começa a dar ouvidos, a dar atenção, e aquilo a gente vai se envolvendo, e daqui a pouco a gente está enredado ali, né? Naquele emaranhado, naquele problema, naquela confusão, simplesmente porque a gente não teve a sabedoria, né, pediu a graça de Deus para poder lidar com aquela situação, né? Outras vezes é um problema ali, outro problema acolá, e a gente às vezes vai se envolvendo, e isso vai trazendo sofrimento espiritual, sofrimento psíquico, sofrimento emocional, e inclusive sofrimento físico, porque os problemas que a gente muitas vezes passa emocionalmente, eles vão se refletir no corpo, né? Nas dores, no estômago, e vai para tudo que é parte do corpo. Onde você tem, eu, por exemplo, quando eu estou estressado, quando eu estou com um problema assim de trabalho, muita coisa, a rinite alérgica é onde estoura. É um probleminha que eu tenho, então já sei, naquele dia que eu estou assim, agoniado, estressado, estourado, e aí não vigio, não tem sabedoria muitas vezes para lidar com aquele problema, o que é que acontece? Vai estourar na rinite alérgica que vai passar o dia. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é sábia, né? Então, a sabedoria tem um coração sábio, porque a sabedoria conserva a saúde e a própria vida. Veja o que diz aqui no versículo 10, desse mesmo texto, essa ideia aparece repetida. Ele diz, meu filho, versículo 10, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Olha qual é a receita, né? Para ter dias mais longos, aceitar, escutar e aceitar, porque tem 2 verbos aqui, escute e aceite, porque tem muita gente que escuta aos montes, agora aceitar é outra história, mas a Bíblia diz, meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e é onde está o desafio, não é só ouvir, mas é também aceitar. Olha o que diz o versículo 13 também, ó, na parte B, retenha a instrução, né? Guarde a instrução, aquilo que foi ensinado para você, guarde, retenha, e não a deixe, porque ele vai dizer, guarde-a, porque ela é a sua vida. A instrução, irmãos, é a nossa vida, a palavra. E qual é a instrução? É a palavra de Deus, que é muitas vezes tão desprezada, tão relegada, né? Deixada em segundo plano, mas é aqui onde está a instrução.
da nossa vida. Ele diz, guarde-a, a instrução, porque ela é a sua vida, né? Então o versículo 3 é muito claro. O capítulo 3, voltando um pouquinho, ele também ensina também sobre isso. Ele diz, olha, eu vou pegar do versículo 1, Provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. É promessa, irmãos, do Senhor, está na Escritura, não é? Então, o segredo para ter os anos de vida multiplicados, se assim é da vontade de Deus, né, tem a ver com acatar, receber, ouvir, guardar e reter os ensinamentos do Senhor no nosso coração. Não é? Então, é isso que ele ensina aqui. É preciso que a gente alimente o coração da gente com palavras de sabedoria, porque é vida. Então, se é vida, eu vou procurar seguir esse caminho, eu vou procurar me alimentar a minha mente, alimentar o meu coração com palavras de sabedoria. Quantas vezes na nossa vida a gente dá atenção e ouvidos a tolos, a pessoas que às vezes não têm ensinamento nenhum para nossas vidas, né, irmãos? E a gente está ali ouvindo, pessoas que estão dando conselhos ruins. Quantas vezes a gente pega pessoas nas situações, se eu fosse você eu fazia isso e isso e isso, e começa a dizer coisas, como é que a gente tem que agir. E muitas vezes a gente para dar ouvido, aí a gente depois vai pagar o preço mais alto, né? Porque quando a gente se depara diante de situações assim na vida, a gente para um pouquinho, até ouve, deixa a pessoa falar, mas aí você volta para a Bíblia e diz assim, vamos ver se o que a pessoa está dizendo, me aconselhando, bate com o que a Bíblia diz. Se tiver ali certinho, beleza, vamos cumprir, vamos fazer para ver se dá certo. Mas se não tiver de acordo com a Escritura, deixa para lá, não guarde, esqueça, né? Então, a gente precisa alimentar o coração com palavras de sabedoria. Devemos evitar alimentar o nosso coração com aquilo que faz mal. Tanta coisa ruim que a gente tem no dia a dia aí que nos faz mal e a gente precisa evitar. Por exemplo, Provérbios mesmo, capítulo 6, no versículo 16, o sábio, ele é muito claro dizendo quais são as coisas que muitas vezes a gente está alimentando o coração e que isso faz mal, que a gente tem que evitar. Olha o que ele diz aí, 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma 7ª a sua alma detesta. As coisas que Deus abomina. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, por último, o que semeia discórdia entre irmãos. Veja quanta coisa ruim, quanta maldade, né? E aqui ele faz uma advertência contra essas coisas que o Senhor abomina. Então, que o nosso coração não venha de forma alguma a se inclinar para essas coisas que a gente encontra ali na esquina, encontra na família, encontra em todo lugar. A gente não olha para Provérbios aqui e diz, isso aqui está distante de mim. Não, isso nos rodeia, está no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa família, está em toda parte. E a gente precisa vigiar o coração, para que o coração não se alimente, porque isso não traz vida, isso vai trazer morte, vai trazer escuridão, vai desequilibrar a nossa vida, a nossa saúde, porque a nossa vida, nosso corpo, inclusive, é templo do Espírito Santo, a gente precisa alimentar com a sabedoria de Deus, para que a gente possa viver, ter vida, porque inclusive Jesus diz lá, né, Jesus tem vida e vida com abundância, né? Então Jesus é a nossa sabedoria, como a gente vai vendo, e o texto vai apontar também para Jesus no futuro como sendo nossa sabedoria. Então, em primeiro lugar é isso, devemos ter um coração sábio, porque a sabedoria conserva a saúde e a própria vida. Então, que a gente saia daqui sabendo hoje que a nossa vida depende de um coração sábio. E onde é que a gente encontra a sabedoria? Na palavra. Não é no programa de televisão, não é naquele psicólogo, pode até ser que o psicólogo, que o psiquiatra, que o cientista tenha conselhos bons, mas a fonte da sabedoria é Deus, é o conhecimento, é a palavra, e Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, né, em nossas vidas. Mas, em segundo lugar, devemos ter um coração sábio, porque é dele, do coração, que procedem as fontes da vida. O que significa isso? Olha o que diz o versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem. Não é guardar de qualquer jeito, não. Ele ainda diz mais isso. Guarde bem o seu coração. Aí ele vai explicar por quê. Por que tem que guardar bem o coração? Porque dele, desse coração, procedem as fontes da vida. Será que o coração que está falando aqui, irmãos, é aquele coração que está aqui do lado esquerdo do peito, cheio de sangue, está batendo? Será que é isso que ele está falando? Não sei se os irmãos prestaram atenção. Quando aparece a palavra coração,
Não quer dizer literalmente o coração, aquele órgão que bombeia sangue, né, que está aqui mantendo a gente em pé. O coração, irmãos, que aparece em Provérbios, no livro de Provérbios, sempre se refere à nossa vida, ao centro da nossa vida, né, onde estão nossos pensamentos, nossos sentimentos, tem a ver com a nossa vontade, com a nossa vida, com o nosso ser como um todo, né? Então se refere a isso. Então nós devemos ter um coração sábio, porque é desse coração de onde vêm as fontes da vida. E o que é isso, as fontes da vida? Irmãos, os pensamentos, as palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas escolhas da vida, tudo isso vem do coração. Foi do seu coração a vontade de vir hoje à igreja. Vai ser do seu coração amanhã decidir ir na feira comprar alguma coisa para comer. Todas as nossas decisões, nossos pensamentos, o que você está pensando, tudo isso procede do coração. Por isso a importância que ele diz aqui, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque desse coração é de onde sai tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar, tudo que você vai agir, fazer, todo o seu comportamento, tudo que você vai ser mesmo como pessoa, vai vir do coração. Por isso que a orientação é guarde bem o seu coração. E a gente está entendendo que para guardar bem o coração, a gente precisa de quê? Da Escritura, da Palavra de Deus, a gente precisa dos ensinos da Palavra, né? Então o texto diz isso aí. Veja, a gente vai ler aqui um texto que fala bem sobre isso também. Vamos lá para o Novo Testamento, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 45, nós temos um ensinamento aqui, Lucas 6, versículo 45, aqui está falando sobre a árvore, né, e os seus frutos, e aí no finalzinho, versículo 25, né, desse ensinamento aqui, sobre a árvore e os frutos, ele diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Entendam? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que coisa maravilhosa essa verdade. Começa a prestar atenção hoje na boca das pessoas, que as pessoas estão falando, as pessoas que estão ao seu redor. E você vai começar a identificar que aquilo que a pessoa está falando é aquilo que está no coração dela. Se é uma pessoa que reclama todo o tempo da vida, é porque é aquilo que está no coração dela. Se é uma pessoa que fala mal dos outros, é aquilo que está no coração dela. Se é uma pessoa que agradece a Deus, que louva a Deus, é aquilo que está no coração dela. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então vejam a importância que tem de se guardar o coração para que a boca venha refletir o que está no coração, né? Então o sábio ele diz isso: guarde de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Às vezes a pessoa guarda muita coisa, guarda bens materiais, guarda muita coisa, mas esquece de guardar o coração. E aí, às vezes tem muito dinheiro, tem bens acumulados, mas o coração é um coração mau, é um coração que não é regido pela palavra, pelos ensinamentos de Deus e tem uma vida toda desmantelada, né? Ainda no Novo Testamento, eu gosto muito desse texto que também fala sobre o coração, né, como a fonte da vida. Lá em Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, ele diz assim, é um texto, capítulo 7, versículos 21 até o 23, Marcos 7, 21 a 23, diz assim: porque aqui é um texto que fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos, né? Nesse texto, irmãos, os fariseus, escribas, né, aquele pessoal da lei, estava tudo em volta de Jesus ali, tudo escandalizado, né, porque as pessoas ali, alguns discípulos de Jesus, estavam comendo, né, com as mãos, comendo pão com as mãos sujas, né, e os fariseus estavam escandalizados porque eles estavam comendo o pão com as mãos sem ter lavado as mãos, né? E isso estava ferindo a tradição. Aí Jesus vai, né, eles vão nesse diálogo, e quando chega lá no 21, aí Jesus vai ensinar para eles, né? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, dizia, o que sai da boca, o que sai da pessoa, isso é o que contamina, o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas
é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Que lapada Jesus dá naqueles fariseus e escribas, que estavam ali escandalizados porque o povo estava comendo, os discípulos estavam comendo com as mãos sem lavar, porque tinha que lavar as mãos segundo a tradição. E Jesus vai dizer, tudo bem, que adianta, está com as mãos limpinhas aí, lavadas, mas o coração está cheio disso aqui. Aí Jesus vai dizer, o que procedem é de dentro do coração das pessoas que procedem essas mazelas todinhas que ele está listando aqui. Acabou, ponto. Não é? Ponto. É suficiente para a gente entender o que Jesus está ensinando com toda a sabedoria. Por isso que a gente diz que a sabedoria, Jesus é a própria sabedoria de Deus, encarnada, né? Enfim. Então, irmãos, fechando aqui, né? Segundo lugar é isso. Devemos ter um coração sábio, guardar esse coração com sabedoria, porque é dele que procedem as fontes da vida. E, em último lugar, devemos ter um coração sábio, porque a sabedoria nos permite permanecer firmes e seguros no caminho da justiça. Olha o que diz aí o versículos 26 e 27 de Provérbios 4. Faça plana a vereda é caminho, na outra tradução. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Veja que orientação interessante. Um coração sábio é um coração que vai permanecer firme e seguro no caminho da justiça, sem se desviar nem para um lado, nem para o outro. Por isso que o texto diz aqui, fazer plano o caminho, plano, reto, andar numa linha reta. Né? Fazer plano significa aprumar, buscar retidão, buscar essa linha reta. Né? Interessante que o texto diz aí, isso é um texto poético, então ele diz assim, faça plana a vereda de seus pés. Aqui nós temos uma figura, porque é um texto poético, né, um texto literário. Você tem aqui a palavra, uma figura de linguagem, em que você tem a parte pelo todo. Quando ele diz, faça plana a vereda dos seus pés, não é que é só os pés da pessoa, mas é o corpo todo, é a pessoa toda, né? Mas é no sentido de chamar a atenção para os pés, porque os pés é a parte do corpo que nos leva para algum lugar. Todo mundo que está aqui, que eu estou vendo, graças a Deus, tem os pés. Ninguém teve pé amputado, está todo mundo com os pés. E foram os pés de todo mundo que está aqui, que trouxeram a gente até aqui. Então, ele está usando metaforicamente aqui, numa ilustração, no sentido, faça plano a vereda dos seus pés, aprume os seus passos, aprume o seu caminho. Irmãos, a gente está vivendo dias em que há uma inclinação muito grande para a gente estar se desviando do caminho, para a gente estar deixando os ensinamentos de Deus de lado. Né? Essa semana eu já ouvi 2 casos assim, de pessoas cristãs que acabaram, em vez desse caminho plano aqui, acabaram se desviando aqui para um ladinho e caíram, né? Caíram. Então a gente precisa pedir a Deus, dê um coração sábio, a sabedoria de Deus que é baseada na Escritura, para que a gente permaneça firme, para que a gente permaneça com esse caminho reto. Ó. Faça plana a vereda dos seus pés. Para quê? Para que todos os seus caminhos sejam retos, todos os caminhos que a gente quiser tomar na vida, todas as direções que a gente quiser tomar, que sejam direções, caminhos tomados como na direção reta, direção aprumada, né? Na retidão, na linha reta. Ele diz ainda mais, não se incline nem para a direita nem para a esquerda. É interessante porque essa ideia de inclinar para a esquerda e para a direita, eu fui buscar lá, por exemplo, eu vou ler com os irmãos, no livro de Deuteronômio, porque Provérbios já vai retomar daqui, né? Deuteronômio, no capítulo 5, acho lindo esse texto, tem a ver com os 10 mandamentos ainda, né? Está no capítulo que fala sobre os 10 mandamentos, Deuteronômio 5, 32 e 33. Olha o que é que Deus diz aí, né? Aliás, Moisés, desculpa, está dizendo, 32 e 33. A instrução aqui ainda no capítulo sobre os 10 mandamentos. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Está vendo como isso tem tudo a ver com o que a gente está lendo lá em Provérbios?
como o provérbio está recuperando a ideia lá do antigo, né, da lei ainda, andar no caminho reto, andar no caminho que o Senhor ordenou, para que tudo vá bem, para que os dias se prolonguem na terra, para que vocês tenham vida, e não se desvie, como está dizendo aqui no 32, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa ideia, irmãos, o caminho de Deus aqui é comparado sempre a um caminho reto. Quando a gente vai para ler Deuteronômio, a gente vai encontrar isso. A ideia é que o caminho de Deus é comparado sempre a um caminho reto. Por isso que toda a orientação na palavra é sempre essa orientação, caminho reto. E a gente vai ver isso nos salmos, os salmistas quando estão orando, pedindo a Deus, né, a Deus que mantenha no caminho reto, no caminho, né, sondar o coração para que mantenha-se no caminho. Então é isso que ele está dizendo aqui, o sábio: faça plana a vereda dos seus pés. Olhe para os seus caminhos, olhe para as suas decisões, olhe para o que você está pensando da sua vida, o que você está fazendo da sua vida, e lembre-se disso, que a orientação é nem para a esquerda, nem para a direita, mas é sempre no caminho reto, né? E ainda tem mais, né? No versículo 27, ele vai fechando aqui dizendo o seguinte: afaste os seus pés do mal. Às vezes a gente toma isso de uma maneira tão assim, mas claro, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou filho de Deus, eu não vou fazer o mal. Mas o mal existe e está sempre nos cercando. E se a gente não tiver um coração vigilante, um coração sábio, e repito, um coração sábio é um coração baseado na Escritura, nos ensinos de Cristo. Então, se a gente não tem esses ensinos, se a gente não tem a Escritura, que é tão negligenciada, ninguém quer mais ler, ninguém quer mais estudar a palavra, ninguém quer mais ouvir a palavra, ninguém quer mais saber de palavra. Então, se não tem isso, irmãos, a facilidade desses pés irem caminhando para o mal é muito grande. É muito grande. Por isso que é todo dia, né? Está lá a exortação para Josué: medita de dia e de noite. É sempre meditar na palavra, para poder a gente afastar os pés do mal. Porque a nossa inclinação é para os pezinhos ir sempre para o caminho do mal. Não tem jeito. Você pode ser o mais fervoroso que for, mas se você se afasta aqui da palavra, os pensamentos, os sentimentos, as vontades, os desejos, as palavras, tudo vai levar para o mal. Por isso que a gente precisa muito, né? E aí diz: afaste os pés do mal. Essa ideia de afastar do mal está, por exemplo, no capítulo 3, voltando um pouquinho, versículo 7, quando ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso está sendo repetido aqui pelo provérbio, né, Salomão. No capítulo 6 também ele repete essa ideia. Capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim, acho que não sei se eu peguei a referência certa, 17, né? Olhos cheios, a gente já leu esse texto inclusive, né? 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aí 18, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, né? Interessante isso. Quando ele diz pés que se apressam a fazer o mal, é porque tem pessoas que realmente elas maquinam mal. E a gente sabe, liga a televisão e vê tanta coisa acontecendo, tanto assassinato, homicídio, pessoas que planejam como é que vai fazer, que horas vai fazer, o que é que vai usar para fazer o mal, tudo, fica tudo pensado. É isso que a Bíblia está dizendo. Pés que se apressam para fazer o mal, que planejam o mal, que a gente fica até escandalizado com isso, né? Como é que a pessoa pode, não basta fazer o mal, ainda é uma coisa que é planejada, que é pensada, com todo o requinte de crueldade e detalhe. Então, a orientação que está dando aqui de Provérbios é isso, no final: não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Já diz a palavra, né? Fugir da aparência do mal, né? Fugir, né? Porque ele está em toda parte, a gente precisa fugir. Então, irmãos, recapitulando aqui, por que é que a gente precisa ter um coração sábio, que a gente deve ter um coração sábio? Deve ter um coração sábio porque a sabedoria conserva a saúde e a vida. Devemos ter um coração sábio porque é dele que procede toda a nossa vida, todas as coisas que a gente faz na vida vêm do coração, nossos pensamentos, palavras, atitudes, comportamentos, as escolhas que a gente faz, tudo do coração. E devemos ter um coração sábio porque é a sabedoria que nos permite permanecer firmes e seguros no caminho da justiça, olhando sempre para frente, andando sempre no caminho da retidão, sem desviar para a esquerda, sem desviar para a direita, fazendo a vereda, o caminho sempre reto, andando sempre, como diz o Matuto, reto toda a vida. Não tem essa história, né? Vá reto toda a vida, vá andando aqui em frente toda a vida. E é isso.
Vamos andando reto toda a vida, porque daqui para frente os dias são maus e a gente vai ficar vendo, a gente vai ficar lidando com situações sempre assim, tentando tirar a gente de um lado para o outro, né? Eduardo. Exatamente. Exatamente. É. Um pouquinho, né, que a gente leu, né? Um pouquinho de nada que a gente leu, né? Imagina. Isso. Só faz enrolar. Exatamente. E isso, como diz, não dá segurança, não permite que os pés fiquem firmes, seguros, porque essas coisas todas desmoronam. Às vezes eu tenho olhado muito o Instagram e vejo esses vídeos de algumas comunidades aí em que a palavra de Deus ela não existe, é aquele movimento, né? A igreja não tem nem banco nem cadeira, as pessoas já ficam em pé ali, rodando, girando, é alguém batendo num instrumento lá e fica uma hora ali, aquela coisa, aquela êxtase, aquela experiência de, né, que eles dizem que é sobrenatural e não tem palavra, não tem nada. Irmãos, acabou aquilo ali, não fica nada. Aí vem a luta, vem a dificuldade, vem a situação, e cadê a palavra para dar sustento? Para segurar a pessoa? Não tem. É a palavra de Deus que sustenta. E aí eu encaminho já para a consideração final dizendo isso, né? Nós devemos ter o nosso coração vigilante, porque nosso coração ele é corrupto, ele tende e inclina para o mal, né? E precisamos buscar constantemente a sabedoria. E onde é que a gente encontra a sabedoria? Na palavra, na Escritura. A gente encontra a sabedoria em Deus e temos como referência maior disso o próprio Jesus, porque Jesus, e aí eu quero fechar com isso, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente falou aqui de que um coração sábio conserva a vida. Então, o próprio Cristo é a sabedoria de Deus, né? Ele é a plenitude do próprio Deus, é a palavra encarnada. Lá em João 1 ele diz, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em João 14,6, né? É o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como é que eu fecho isso aqui? Dizendo o seguinte, o coração sábio é aquele que guarda a palavra, né, no seu mais profundo ser. Portanto, é aquele que guarda o próprio Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os passos de Jesus, os caminhos de Jesus. Porque tudo isso que está aqui em Salomão, em Provérbios, aponta para a sabedoria de Deus, né? Eu queria só ler para os irmãos entenderem isso que eu estou dizendo, que isso aponta para Jesus. Na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, né? Colossenses, capítulo 2, acho que no versículo 3, ele diz o seguinte, Colossenses 2 e versículo 3, né? Vou pegar o 2 que fica mais fácil. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Aí veja o que é que ele vai dizer acerca de Cristo. Em quem, quer dizer, em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o próprio Jesus, ele é a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus encarnado, né? E, portanto, nós precisamos guardar as palavras de Cristo, que são palavras que trazem vida, são palavras que nos orientam, são palavras que nos mostram o caminho. A gente viu aqui em Provérbios, aplanar os caminhos. Quem é que aplana os nossos caminhos? É Jesus. Eu sou o caminho, diz Jesus. Não tem outro caminho, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, se não tem outro caminho, Jesus é o caminho. E esse caminho plano, esse caminho reto que leva a Deus, que conduz a Deus. Então, irmãos, o coração sábio é aquele que guarda a palavra no seu mais profundo ser. E aí, a aplicação que a gente pode trazer para as nossas vidas, né? Precisamos buscar diariamente, todos os dias, orar a Deus, buscar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que nós possamos alimentar esse coração. É só dessa forma que a gente vai ter um coração sábio, né? Um coração sábio somente por meio da palavra. E Jesus é a sabedoria de Deus, então devemos imitar Jesus, é o discipulado. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Ele ensinou, a gente precisa trazer para a nossa vida, porque é essa palavra que nos alimenta, que nos guia e que nos sustenta, né? Para que a gente possa permanecer firmes no caminho do Senhor. Que Deus aplique, então, o Espírito Santo aplique essa palavra
no nosso coração nessa noite. Encerrar? Pode? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar encerrando nessa noite. O próximo trabalho é no sábado, né? A escola bíblica. Senhor, nós te louvamos e agradecemos a Deus por este dia que o Senhor fez, por esta noite, por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor para meditarmos na Tua Palavra, para adorarmos ao Senhor e para oferecermos esse culto a Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor receba nessa noite o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, as nossas orações feitas a Ti, que o Senhor possa, Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai, responder do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Ó Deus, agradecemos pela palavra também, ó Deus, que nos orienta, que nos instrui, que o Senhor possa, Deus, encher o nosso coração de sabedoria, para que nós possamos agir, Deus, sempre em conformidade com a Tua Palavra, falar sempre em conformidade com a Tua Palavra, ó Deus, e que nós possamos cultivar e manter um coração sábio que é um coração cheio da Tua Palavra, Senhor, um coração cheio de Jesus, dos ensinos de Jesus nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz, em segurança, nos conduzindo, ó Pai, aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, dos Teus livramentos, dando-nos, ó Deus, uma noite abençoada na Tua presença, ó Deus, um restante de semana também nesse feriado, que o Senhor esteja guardando todos nós, livrando-nos, seja lá onde a gente estiver, Senhor, que o Senhor esteja guardando o Teu povo e dando-nos a Tua graça, seja sobre nós. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, restaure a saúde do Teu povo, aqueles que estão enfermos, doentes, que o Senhor possa ministrar, Deus, uma bênção de cura, de libertação da enfermidade, para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.